mais uma vez muito bem-vindo ao Codaminato Consulting. E hoje, véspera de Natal, eu queria passar para vocês um fechamento pensando um pouquinho em bonds e equities no exterior e uma visão rápida do que a gente está olhando para 2021 e complemento aos demais vídeos que vocês já viram ao longo dos últimos dias. Tá? Primeira vista, nada em 2021 pode ser tão ruim quanto foi 2020. E nós enfrentamos talvez a pior crise em 2020 dos últimos 80 anos. E a pior crise de saúde global em 100 anos. Ou seja, nós somos assim, diretamente, essa geração, diretamente afetada em termos globais. Tanto em protocolos sociais, protocolos de relacionamento, de consumo, de trabalho, de locomoção no planeta, e de uma forma que deixa o mercado muito mais otimista, olhando para frente, porque parece que tudo que tinha que acontecer de ruim aconteceu nos últimos meses, mas deixa o mercado ainda com uma incerteza de que a partir de que momento começa a ficar bom. Porque virar uma página no calendário não necessariamente melhora a minha situação econômica. O mercado gosta de dar sinais e costuma dizer que as coisas vão bem e os ativos estão em processos de valorização quando o mercado está num bull market. Em 2021, por uma coincidência, no calendário chinês, no dia 12/02 de 2021, é o ano do touro, o que indica aí força, pujança, são todos sinais e simbolismos que o mercado gosta de associar. Né? 12/02 com 02 de 21, bull market, o ano do touro, do boi, são símbolos. Mas o dinheiro não se mexe por símbolo. Quem se guia por símbolo é o investidor. O dinheiro não aceita desaforo. E eu gosto de fazer muito uma comparação, uma analogia com os aviões. Porque quem olha um painel de instrumentos de um avião comercial de grande porte, por exemplo, fica impressionado com a quantidade de instrumentos, de botões, de indicadores que essa aeronave possui. Mas o que poucos sabem é que o painel de um avião é, na verdade, a concentração de uma série de instrumentos e de procedimentos de controle, em boa parte criado a partir de investigações extremamente criteriosas de acidentes do passado. Você não tem a colocação de um item naquela cabine que não tenha função prática e função de navegabilidade. Então, no mercado, isso não é diferente. Toda crise ela vai te ensinar e ela cria condições de novos conceitos. O que, em muitos casos, prepara o mercado para sobreviver na próxima situação de crise. As lições que a gente aprendeu em 2008, como a criação do Fundo de Recuperação, executado principalmente na zona do euro, ela permitiu aí a experiência de uma forma que ela não tinha vivido antes de 2008. Só que ela foi extremamente importante quando você olha para a crise agora, de 2020. As políticas coordenadas dos bancos centrais em adotar essas medidas de estímulo fiscal, de quantitative easing, de política monetária, de flexibilização financeira, para iniciar esse novo processo de recuperação financeira, para dentro de 2021, recuperação econômica, nasceu em 2008. Ou seja, nada é tão novo em uma crise que eu não venha a utilizar exercícios e reflexões passadas de outras crises. E é isso que eu queria abordar um pouquinho para vocês, olhando para 2021. E aí, olhando para 2021, tem algumas coisas bem interessantes, tá? Que eu acho que valem a pena ser destacados. Toda essa política de flexibilização fiscal, monetária, estímulo financeiro, foi praticada por mais de 50 países, e principalmente pelos países membros do G20.
em boa parte, apenas se traduziu no aprofundamento ou na extensão do que já acontecia desde 2008. As políticas que foram praticadas desde a crise de 2008, elas seguiam, com exceção da América, que reverteu essa tendência, elas já seguiam em andamento. Então, o que se fez foi aprofundar os mesmos processos para tentar obter no tempo os mesmos resultados que se obtinha até recentemente. E essa dinâmica, ela segue sem um completo entendimento de quando ou de como vai se dar o desmonte de toda essa dobra de política. Porque eu já fiz esse modelo de política fiscal, monetária e estímulo financeiro em 2008, cheguei em 2020 e não tinha retirado, e dobrei essa aposta. Então isso quer dizer o quê? As mesmas expectativas que as nações tinham à época continuam agora. Só que agora eu tenho que ter fatores de resposta muito mais maiores ao longo do tempo, por muito mais tempo, para que eu consiga, em definitivo, drenar todos os esforços que foram feitos. Isso é interessante porque os programas de estímulos, eles eventualmente vão desaparecer agora com os governos nessa virada de ano. E esses governos que já vinham sobrecarregados com altos níveis de dívida antes da pandemia e que foram obrigados aí a olhar para os seus déficits e fechar o olho e refazer essa política, esses governos sabem que os desequilíbrios entre dívida e PIB aumentaram. E os países não aumentaram um pouco, eles aumentaram significativamente em 2020. E toda essa metodologia heterodoxa de como trabalhar essa moderna teoria monetária, essa monetização de dívida, provavelmente vai manter aceso um risco estrutural para os governos imprudentes. E que vai carregar para o longo dessa década inteira fatores de dúvida. Fatores de dúvida quanto à governabilidade, quanto ao controle fiscal, quanto ao orçamento desses países. E como que trocas de governos que vão acontecer ao longo da década, isso acontecerá com certeza em todos os países, pode afetar, pode melhorar ou piorar ainda mais essa condição. E aí é interessante porque, se a gente for olhar, nos Estados Unidos, os níveis de dívida, eles excederam 100% do PIB e levou o déficit fiscal acima de 5% do PIB até 2030. A política monetária da América, ela vai ficar flexibilizada como o Federal Reserve mantendo a taxa próxima de zero até, no mínimo, 2023. E vai continuar fornecendo um suporte ilimitado aos mercados financeiros, porque o Fed está disposto a deixar a economia aquecer nos próximos anos para compensar vários trimestres de economia abaixo da inflação. Os rendimentos de curto prazo dos Treasuries, eles vão permanecer ancorados em uma política monetária de curto prazo e vão permitir que tanto os déficits fiscais, que já estão e vão continuar crescentes, como os níveis maciços de dívida e de expectativa de retração em alta, para elevar os prêmios de médio e longo prazo. Ou seja, eu não tenho nenhum fator, no mínimo, nos próximos 2 a 3 anos, que indique que vai mudar essa política. O Fed, os principais bancos centrais, globalmente falando, sabe que um dos pontos chaves de sucesso da política nesse processo de recuperação é ter a manutenção da liquidez no mercado de títulos. Ou seja, o crescimento das emissões que aconteceram em 2020 e foram fantásticas, se deu em boa parte porque o Fed anunciou em março que estava disposto a comprar os títulos corporativos, justamente para dar liquidez no mercado. E esse sinal, ele descongelou o mercado e ele trouxe o investidor de volta para o mercado.
O Fed foi um veículo que estimulou o investidor a comprar títulos corporativos, as empresas a se sentirem confortáveis em enrolar as emissões e poder, assim, reajustar o endividamento a custos menores, e levou essas empresas a explorar as linhas de crédito bancário ao limite em 2020. Até o final do terceiro quarto agora de 2020, milhares de empresas americanas, algumas europeias, algumas no Reino Unido, colocaram cerca de aproximadamente 1,7 tri de dólar em bonds de investment grade no mercado. E talvez o ano de 2020 entre para esse setor como um ano recorde da emissão de títulos. O problema é que milhares de empresas pelo mundo, com a perda de vendas, com perda de contratos que tinham expectativa de retorno, com a redução das suas projeções, também perderam o seu status de investimento. E esse status de investimento no mercado de renda fixa global, esse downgrade, como a gente chama tecnicamente, da qualidade do rating de crédito, naturalmente vai obrigar essas empresas a terem que aumentar não só os juros que elas vão pagar em novas emissões para se financiar, como acende uma série de lâmpadas vermelhas para o mercado, para o financeiro, para o gestor, para o consultor e para o próprio investidor. Porque sabe que alguma coisa não está certa e não está indo bem naquilo que era previsto pelas empresas. Foi o caso da Renault, foi o caso da Kraft Heinz, que faz mostarda, por exemplo, que tiveram reduções de rating. Ah, vão quebrar? Não, não vão quebrar, mas tiveram redução de rating. Então, para muito gestor, para muito investidor, esta redução de rating compromete a expectativa de retorno dessa empresa. E, em muitos casos, compromete o planejamento de um gestor ou de um investidor de comprar esse papel. Porque talvez estatutariamente ele não possa. Ou talvez ele olhe esse papel ao mesmo nível de outros papéis que agora têm o mesmo nível de rating. E ele escolha entre esta empresa, que recentemente foi rebaixada, ou outra que já estava na mesma condição. O que não quer dizer que a empresa não seja boa, o que não quer dizer que a empresa não vá ter lucros e crescimento no futuro, mas quer dizer que no momento a empresa passa por uma seletividade maior. E a incerteza da velocidade de recuperação das economias leva para dentro de 21 a dúvida de se essas empresas têm condições de gerir o seu endividamento e deixa o mercado muito mais seletivo daqui para frente. Porque um processo de downgrade é algo que o mercado observa. Muitas vezes já era esperado, mas ele observa um pouco melhor. Em 2021, o mercado de corporate bonds será muito mais seletivo do que foi em 2020. E não apenas em termos de yield ou de cupom, mas principalmente ele vai ser seletivo em critérios de diversificação por emissor, por setor, por moeda, por maturity. E compreender melhor a questão de covenants, por exemplo, e perder um tempo um pouco melhor tentando entender a relação entre a empresa, enquanto o seu grau de endividamento de curto e médio prazo, e a sua questão de solvência, de liquidez, é algo mandatório nesse momento. E tem que ser uma avaliação sem amor, tem que ser uma avaliação com um olhar muito mais crítico ao potencial de crescimento da empresa versus o potencial da economia ou das economias que essa empresa está inserida. Porque não necessariamente essa empresa está inserida em uma economia, ela pode estar inserida em várias economias. E como que essas várias economias vão acelerar ou não o seu processo de retomada econômica? Em todo o mercado, se espera por uma recuperação econômica forte e vigorosa até o final de 2022. Não necessariamente ela vai acontecer. O crédito ele é vital na economia. E os bancos centrais, eles sabem o quanto é importante manter esse canal de empréstimo de curto prazo desobstruído. Para quê? Para que as empresas possam cobrir as suas necessidades de caixa e terem fontes de captação de longo prazo para projetos que elas continuam financiando, ou projetos que elas venham a desenvolver. Então, manter esse canal desobstruído é ponto-chave. Por isso que o Fed fez tanto empenho em deixar claro que ele vai dar liquidez, que ele está entrando como
a última instância de regulação desse mercado. O problema é que a Standard Poor's, em seu periódico recente, ela colocou que até outubro, a taxa de inadimplência de 12 meses, de outubro, 12 meses para trás, para os junk bonds, tinha aumentado nos Estados Unidos mais 6,3%, na Europa mais 4,3%. A gente pode ter para dentro de 2021 a continuidade do aumento dessa inadimplência corporativa, como consequência de uma recuperação lenta, uma recuperação fraca das economias e um aumento constante do endividamento das empresas. O que pode levar à ocorrência de um processo de consolidação de vários setores através de um movimento de M&A, como eu já coloquei. Não é surpresa se nos próximos 18 meses grandes empresas começarem a passar por processos de fusões e aquisição. Por quê? Porque os mercados não se recuperaram de forma como era previsto. As economias, os setores em várias economias para uma única empresa podem não ter o mesmo retorno que tinha há um ano atrás. Então não é surpresa se parte de uma empresa forem vendidas ou se empresas passarem por processos de M&A extremamente fortes no mercado. E isso em todos os setores. Esse processo de M&A é natural em pós-crise. Por isso a gente tem que ter uma seletividade na escolha de Global Corporate Bonds, por exemplo, muito grande para dentro de 2021. Porque uma recuperação vacilante aumenta o risco de inadimplência dos emissores de título. E o próprio FMI, agora em outubro, fez uma previsão de que a contração da economia mundial em 2020 deve ficar próximo de 4,4%, com uma estimativa da retomada do crescimento global projetado para 2021 próximo de 5,2%, e à medida que as economias forem melhorando em relação às baixas do ano anterior, pode-se vir fazendo algum ajuste. O problema é que no relatório do Panorama Econômico Mundial do FMI, o PIB estimado para a América só retornaria aos níveis de 2019 só em 2022. Ou seja, eu tenho um tempo muito grande pela frente. E eu talvez tenha ainda impactos de ordem sanitária. Eu posso ter desdobramentos de vacina, posso ter desdobramentos da epidemia, eu posso ter desdobramentos de uma retração de consumo ainda. E o relatório não considerou a possibilidade de uma mutação do vírus, que leve a um cenário de recorrência do lockdown em várias cidades, em vários países, mesmo com o início da vacinação. E também não considerou a escala de crescimento na taxa de vacinação. Porque uma coisa é uma promessa de vacinar X% da população num determinado período de tempo. Outra coisa é você efetivamente atingir essa meta. Outra coisa ainda mais agressiva é você bater essa meta antes do tempo. Também é importante entender que as trajetórias econômicas, além de 2021, elas mudam. Porque a taxa de crescimento durante a recuperação de 2021 não é a mesma em 2022. O FMI tem estimado que o PIB mundial seja mais moderado a partir de 2022. Então vamos lá. A princípio, tem um PIB mais moderado, em torno de 3,8% entre 2022 e 2025, nas economias avançadas. Eu tenho um PIB próximo de 2,2% em países emergentes. Só que isso também é um exercício de números. Porque na ausência de uma solução imediata para a crise, numa perda de velocidade de vacinação, ou mesmo com a vacinação, uma perda de tração no processo de recuperação econômica, as dificuldades econômicas em 2021 continuarão a se aprofundar a cada mês. E a dificuldade, o aprofundamento dessa dificuldade é fator-chave para levar muita empresa para a insolvência. Ou, se ela não for insolvente, há problemas de pagamento de cupom. E a cada dia de destruição de receita é uma ameaça mais concreta para que a empresa repense
se ela vai conseguir pagar, se ela vai ter que executar alguma garantia, se ela vai ter que renegociar com os debenturistas, com os bondholders, seja quem for. Ou se ela vai bater na porta do concorrente e falar, olha, cheguei até aqui, mas a partir daqui eu não consigo mais avançar. Infelizmente, as condições de curto prazo, elas podem ainda piorar antes de eu ter uma retomada. A pandemia, ela entra em 2021 destruindo áreas de atividade econômica, resultando em riscos substanciais por uma série de ativos financeiros. Ela não acaba dia 31 de dezembro. E é provável que haja efeitos desinflacionários amplos, até que as economias retomem a mobilidade total a partir de 2022. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita seletividade na escolha de um bond ou de um equity, pensando em offshore. Ou mesmo pensando em Brasil. A seletividade de um gestor, a seletividade de um corporate bond local ou de uma ação na Bolsa do Brasil, mais do que nunca, vai exigir seletividade. E não tendência, e não preço, não expectativa. As restrições de mobilidade elas vão continuar no primeiro semestre de 2021 e vai ser uma ferramenta de controle de taxa de transmissão do vírus, como está sendo feito com vários países contra o Reino Unido nesse momento. E a perda de renda e de demanda agregada ainda pode prejudicar esse primeiro semestre de uma forma substancial. Então, nesse momento, ter liquidez e ter ativos considerados portos seguros no primeiro quarto de 2021, enquanto se espera por oportunidades de preço e pontos de compra para a entrada, é extremamente importante. Eu preciso ter essa liquidez e eu preciso ter papéis que, ainda que me rendam um pouco, sejam líquidos e sejam portos seguros, para que eu tenha condições de, no primeiro sinal de uma reversão de uma tendência, eu ter espaço para poder entrar. E aí que é interessante, porque é fundamental na compra do bonde ter paciência para comprar bons bonds com algum deságio. Escalonar a maturity, escalonar o período de pagamento do cupom, diversificar cupom, diversificar bonds com equities. Por isso é fundamental monitorar a velocidade de retomada das economias, país a país, mas também monitorar a recuperação dos setores em cada país. Porque o setor automotivo nos Estados Unidos não é igual ao setor automotivo no Brasil. Não é igual ao setor automotivo na Alemanha. E vão ocorrer de uma forma muito assimétrica, a partir do sucesso com a evolução da taxa de vacinação até o final do terceiro quarto deste ano de 2021. Então, assim, a mensagem que eu deixo é seletividade. Seletividade, liquidez e paciência. Porque não é que está subindo que eu tenho que comprar. Não é porque está todo mundo comprando que eu tenho que entrar. Eu tenho que ter planejamento. Eu tenho que ter como investidor objetivo para esse dinheiro. O objetivo não é o lucro. O objetivo é construção de patrimônio para 5, para 10, para 20, para 30 anos à frente, para legado. O objetivo é uma aposentadoria digna, confortável e legado. O objetivo é paciência, é oportunidade concreta, não é oportunismo barato. Pode ser um jogo de palavras, mas isso ao longo de 10, 12, 15, 20, 25 anos faz toda a diferença. É interessante observar que as pessoas acham que eu tenho que comprar a 1 e vender a 10. Talvez eu possa vender a 7, mesmo com a abramão de 3, para buscar outra oportunidade novamente barata. Não preciso esgotar toda a possibilidade de crescimento de um investimento para sair atrás de outro. Eu tenho que estar atento ao período de maturidade de um investimento, ao período de um ciclo
que se encerra. Porque muitas vezes dentro de um ciclo, eu tenho subciclos que vão acontecendo, mas eu também tenho ciclos que se encerram. Por mudança tecnológica, por mudança de tendência, porque as pessoas cansaram. Porque surgiu algo novo, ao mais barato, ou mais simples. Ou porque simplesmente as pessoas perderam o interesse por aquilo. Ou porque uma fusão, uma cisão, trouxe algo novo que não se esperava antes. Então, eu tenho que ter uma avaliação muito crítica de economia, de setores, crítica da economia sem um viés político e crítica de política sem viés ideológico. E eu sempre bato nessa questão, porque a ideologia do dinheiro é o lucro, não é a política. E você tem oportunidades de ganho com o mercado em alta e com o mercado em queda. Você tem oportunidades com o governo A ou o governo B. Você tem oportunidades com tendências de um lado ou de outro. O que você não tem é, às vezes, condição de entender se aquilo é uma tendência, aquilo é um fato distorcido, ou se aquilo é uma bolha. E muitas vezes a bolha, você só vai descobrir que era uma bolha quando ela estoura. Quando o mercado muda a direção e você não conseguiu se corrigir a tempo. Então, para 2021, os desafios são os mesmos de 2008, 2010, 2012 e 2019. O que mudou foi o calendário. O que mudou foi a velocidade ou a intensidade com que os governos agiram para combater uma pandemia. O que mudou foi a exigência de uma seletividade maior num prazo menor. Mas o que não muda é a experiência e a maturidade que se adquire ao longo do tempo de olhar investimentos, setores, atividades, níveis de liquidez de uma empresa, níveis de endividamento de uma empresa e fazer uma avaliação concreta. Mudam-se políticos, mudam planos econômicos, mudam nomes, mas o envolvimento e os impactos são estudados. Então, o que eu desejo em 2021 para você que nos assiste, cliente Minato, ou não, você que nos assiste sem ser cliente Minato, é que além de muita saúde, paz e esperança num novo ano que entra, e que a humanidade nesse momento tem esperança na saúde e principalmente em paz, que você também tenha condições de crescer o seu patrimônio, de evoluir seus investimentos, de aprender muito mais. Porque nós estamos aprendendo e testando teorias e testando possibilidades, como fizemos em 2008, em 2010. E como eu disse para vocês, é um painel de instrumentos. Vários instrumentos são analisados por gestores, consultores, analistas nesse momento. A maioria deles apontam para sinais similares. Há oportunidades, há desvios, há erros, mas ainda é um momento de aprendizado. Então 2021 não é um momento de explosão de crescimentos fantásticos. Vão haver distorções de preço para cima antes da hora. Vão haver distorções de preço para baixo devido a projetos, a movimentos, a tendências que não aconteceram. Mas que você tenha, acima de tudo, tranquilidade, tenha planejamento nos seus atos, tenha conforto de se basear num consultor para buscar uma solução. Então que 2021 seja um ano de paz, de realização e de crescimento. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanham pelo canal, a você, cliente Minato, e a você que não é cliente, que também se cadastre no canal para receber as notificações e nos acompanhe ao longo de 2021 com os nossos próximos materiais. Muito obrigado
e um feliz 21.